Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, hoje nós estamos com a Jéssica. Nessa aula nós vamos fazer uma retomada de conteúdos. O conteúdo lá sobre energia, fontes de energia, tá? Então vamos comigo para essa retomada. Já prepare o seu material, já vai olhando o seu caderno, todas as anotações e vendo se ficou alguma coisa para trás. Então vamos lá. Olha, quais são os objetivos da aula? Rever as características de diversas formas de energia e também rever como a energia pode ser transformada e utilizada em diversas atividades do cotidiano e nos processos que ocorrem na natureza. Vamos começar observando uma imagem. Olha, o que vocês estão vendo? Parece uma usina hidrelétrica. Então, as usinas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em um outro tipo de energia. Qual é essa energia? Qual que é a função dela dentro da usina? Vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto. E aí, pessoal, conseguiram relembrar? Vamos lá comigo então. Olha, a água, ela tem uma forma de energia, essa água que está armazenada, a gente chama de energia potencial. Por quê? Porque quando ela cai dentro das turbinas, ela movimenta a turbina e ela vai gerar energia elétrica. Então, a energia que vai ser gerada é a energia elétrica. Qual que é a função da água dentro da turbina? É movimentar a turbina para produzir energia elétrica. Mas o que é energia? É difícil você falar o que é energia, mas ela é, de maneira bem simplificada, nós podemos dizer que a energia é a capacidade de realizar uma ação. Então, se eu tenho um objeto parado, por exemplo, e eu movimento esse objeto, ele está, é uma forma de energia, ele está realizando uma ação. Então, energia, ela é a capacidade de realizar uma ação. A energia não pode ser criada. Tipo, não tem como eu ir lá e criar energia. Também não tem como destruir a energia. Então, ela não pode ser criada e nem destruída. Ela é simplesmente transformada. Todo tipo de energia que nós temos, ela é transformada. E nós vamos ver alguns tipos de energia e no que elas se transformam. Olha, tem a energia cinética, a energia solar, elétrica, nuclear, potencial, eólica, térmica e energia química. Nós vamos relembrar todas essas energias. Energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento. Lembra que eu falei que a água está lá parada na represa? Quando ela cai e ela movimenta as turbinas, o movimento dessa água caindo movimenta a turbina e faz com que gere a energia elétrica. Então, a energia cinética é a energia do movimento. No caso da usina hidrelétrica, ela é o movimento da água, que ela vai movimentar essas turbinas elétricas e vai gerar energia elétrica. A energia eólica, olha só, como que ela é produzida? Quem vai se movimentar na energia eólica? O vento. Então, o vento vai girar as pás do aerogerador, então ele vai movimentar como se fosse um ventilador enorme, assim. Ele movimenta e ele vai transformar a energia cinética, que é a energia do movimento, em eletricidade. Então, a energia cinética é aquela energia do movimento. A gente deu o exemplo da energia cinética numa hidrelétrica e também numa usina eólica. Agora, energia potencial. O
O que é um potencial? Potencial é você ver que pode fazer alguma coisa, ele está pronto para fazer alguma coisa. Como nós estamos falando em energia, está pronto para realizar uma ação. Então, olha, é energia presente nos corpos, dando a capacidade de realizar trabalho. Então, olha, ali tem um exemplo de uma árvore e uma maçã caindo ali. Por que a energia, essas maçãs que estão aqui em cima, a gente pode dizer que ela tem energia potencial? Porque ela está a qualquer momento, ela pode cair. Vai ter força para gerar uma ação, que é cair. Por isso que é energia potencial. Agora, a energia potencial gravitacional. A palavra gravitacional vem de gravidade. A força da gravidade empurra todos os objetos para baixo. Se eu derrubar esse controle, vai para onde? Vai para baixo, ele não vai para cima. Por que ele cai para baixo? Porque existe a gravidade que está puxando esse objeto para baixo. Então, a energia potencial gravitacional é quando essa energia está armazenada, relacionada ao trabalho da força-peso. Então, essa maçã é mais pesada do que o ar, por isso que ela vai cair. Então, energia potencial gravitacional. Um exemplo, olha, o menino andando de skate. Tá ali o menino andando na pista do skate. Em cima da rampa, quando ele está parado aqui em cima da rampa, ele está pronto para descer. Então, a energia é potencial, né? A energia potencial gravitacional. Quando ele começa a descer, aquela energia potencial, ele se transformou em qual energia? Energia cinética, que é a energia do movimento. Então, olha, de novo, potencial gravitacional, porque ele está pronto para descer. Quando ele está fazendo movimento, é energia cinética. Quando ele para lá em cima de novo, ele tem a energia potencial novamente. Perceberam como que a energia não é destruída nem criada, mas sim transformada o tempo todo? Agora nós vamos ver energia térmica. Térmica vem de calor. Então, olha, é a energia que está associada ao movimento ou grau de agitação das partículas. Olha, as partículas na natureza, as substâncias na natureza, elas são encontradas em 3 estados físicos: sólido, o líquido e o gasoso. Nas substâncias sólidas, os átomos que estão ali, eles estão bem unidos um no outro, eles estão bem juntinhos. Então, a gente diz que elas têm pouca energia entre eles. Na substância líquida, eu dou energia para esses átomos e eles fazem um movimento. Então, por isso que o objeto está líquido, eles têm um pouquinho mais de energia. No estado gasoso, eu dou muita energia e eles vão se movimentar e eles vão acabar se separando, ficando longe um do outro e aí eles evaporam, estado gasoso. Então, quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a quantidade de energia térmica. Vamos lá pensar numa água. Se eu pego lá no congelador, retiro o gelo do congelador, as moléculas de água elas estão bem juntinhas uma da outra. Por isso que ela está no estado sólido. À medida que ele vai ficando no ambiente e ele vai ganhando temperatura, ganhando calor do ambiente, ela começa a derreter. Por quê? As moléculas, né, começam a se afastar. Elas vão se agitar mais e elas começam a se afastar. Então, ela passa para o estado líquido, ela ganhou calor. Se eu pegar essa água e colocar numa panela e ligar o fogão lá, o que vai acontecer? Ela vai ganhar mais calor, elas vão se agitar e separar mais e elas vão evaporar. Então, quanto maior o grau de agitação dessas moléculas, maior quantidade de energia térmica. A energia elétrica, ela é resultado do trabalho realizado por uma corrente elétrica. O que é uma corrente? É quando tem um elo unido a outro elo. Eles fazem uma corrente, uma linha. O que acontece se a corrente arrebentar? Está passando aqui a energia e ela para, né? Porque não tem como ela continuar. Então, por isso que é uma corrente elétrica. A energia elétrica é aquela que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Ela pode ser transformada em energia sonora. Por exemplo, quando você liga a sua televisão ou seu aparelho de som, você não liga na tomada? Então vamos imaginar, saiu lá do fio condutor lá da rede elétrica e vai lá para sua casa e fica lá na tomada, esperando. Os elétrons, os átomos ficam todos esperando. Quando você liga o conector lá do rádio,
ela vai fazer a corrente, vai chegar lá no rádio e vai transformar essa energia elétrica em som. Então, a energia elétrica pode ser transformada em energia sonora, por exemplo, no aparelho de som. Ela também pode ser transformada em energia cinética, por exemplo, o ventilador. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Então, eu não estou perto do ventilador. Existe ar perto de mim? Sim, existe ar. A partir do momento que eu começo a rodar as pás do ventilador, esse vento, ele começa a se movimentar. Qual que é o nome da energia cinética? Da energia do movimento? É energia cinética. Então, vai movimentar esse ar e vai produzir o vento. E a energia elétrica pode ser transformada também em energia térmica, que é o caso do nosso chuveiro. Nosso chuveiro é ligado na corrente elétrica, então ele esquenta a água para a gente tomar banho quentinho. A energia nuclear. A energia nuclear ela é produzida nas usinas termonucleares e elas utilizam o urânio como combustível. Por que energia nuclear? Porque ela vai pegar esses átomos, eles vão se transformar em outros e eles vão gerar calor. Esse calor que os átomos produzem, eles vão esquentar uma caldeira, onde vai evaporar uma água e vai movimentar as turbinas, transformando em energia elétrica. Então, olha, o princípio do funcionamento da usina é a utilização do calor. De onde vem esse calor? Lá dos átomos. Ocorre lá uma transformação lá nos átomos. Gera calor, movimenta a turbina e essa turbina gera eletricidade. Aqui no Brasil nós temos as usinas de Angra 2 e Angra 1 que fica lá no Rio de Janeiro. Elas usam energia nuclear para transformar em eletricidade. Vamos para uma atividade. Olha, a energia eólica, apesar de ser considerada renovável, ela produz efeitos adversos na fauna e na flora de uma região. Qual seria o impacto que ele vai causar na flora e na fauna de uma região? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, conseguiram pensar por que uma usina eólica, que é aquela que produz corrente elétrica a partir do vento, por que ela pode causar problemas na fauna e na flora? A fauna são os animais e a flora é a vegetação. Então vamos ver por quê. A movimentação das turbinas eólicas gera impactos nas características naturais das aves. Quando a gente liga um ventilador na nossa casa, às vezes o ventilador é super barulhento, né? Imagine que ele é pequeno. Agora imagine essas pás de uma usina eólica. É enorme, então ela produz um som muito grande. Essas pás girando, elas também vão produzir o vento. Então vai atrapalhar principalmente as aves. Elas são as espécies mais atingidas pelo funcionamento das usinas eólicas, porque as turbinas provocam mudança no fluxo migratório, né? O som vai atrapalhar o fluxo migratório dessas aves. O vento vai mudar a direção, né? Onde elas eram acostumadas a voar, agora tem esse vento, vai alterar o fluxo delas, vai causar mortandade e também vai alterar o seu habitat.
Energia química. Energia química é aquela que está localizada, é uma energia que está armazenada nas ligações químicas entre os átomos. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta, o nosso corpo vai digerir essas substâncias. À medida que ele vai fazendo o processo de digestão, absorvendo esses nutrientes, ele vai fazendo reações químicas. Então, no nosso corpo, para nós conseguirmos fazer o nosso movimento, nós usamos a energia química. A energia química também, ela é presente, por exemplo, em pilhas e baterias. Como que acontece? Dentro da pilha eu tenho um líquido. Esse líquido, à medida que eu uso aqui, eu coloco a pilha para funcionar e ligo lá o aparelho, por exemplo, um aparelho de som, esses átomos que estão aqui, eles vão fazer ligações químicas e vão gerar uma corrente elétrica que vai fazer o objeto que eu preciso funcionar. Pode ser um brinquedo, pode ser um aparelho de som, né? Então, alguns exemplos de energia química. Outro processo de energia química que nós encontramos na natureza é o processo da fotossíntese. O que as plantas fazem? Elas pegam a energia solar e elas vão usar o gás carbônico, a água que está presente no ambiente e vão transformar em glicose. Então, vai ocorrer reações químicas dentro dela para transformar em glicose, que é o alimento delas. Então, elas produzem o seu próprio alimento a partir de reações químicas, da energia química. Então, temos no nosso corpo, temos nas plantas, né? Então, são processos naturais. E um exemplo que eu uso no dia a dia são as pilhas e baterias. A energia sonora. Se vocês estão ouvindo o som da minha voz, se vocês estão ouvindo as coisas do ambiente de vocês, é porque existe uma energia sonora. O que é a energia sonora? É produzida pelas vibrações sonoras ao viajar pelo ar, pela água ou qualquer outro espaço. Então, o som, ele viaja em ondas, né? Então, quando eu estou falando, ele está saindo, essas ondas, e eles estão indo para o ambiente. Eles só vão se propagar se tiver no ar, se tiver alguma matéria para ele se propagar. Então, por exemplo, no espaço, que não tem ar, o som vai se propagar no espaço? Não, porque você pode até falar, mas como não tem um espaço para ele, matéria para ele produzir as ondas, não sai, você não consegue escutar. Então, naqueles filmes que tem explosões no espaço, aqueles áudios que a gente escuta, é só ficção científica. O som, ele precisa de um meio material. Pode ser ar, água ou qualquer outro espaço. Então, quando eu estou falando, está produzindo uma movimentação lá no ouvido de vocês. Eles captam essas ondas e eles vão transformar em energia em movimento. E aí vai transformar em corrente elétrica e o teu cérebro vai compreender aquilo que eu estou falando. Então, a energia sonora é produzida pelas vibrações sonoras, né? As ondas sonoras. O som, ela é uma onda mecânica. Ela pode ser de dois tipos. Tridimensional, quando ele se propaga para todas as direções, então eu estou falando, ele está se propagando para todas as direções. Ou pode ser longitudinal, que é paralela à sua geração. Observem aqui, é um experimento para mostrar para vocês que é uma onda longitudinal, por exemplo, aqui num alto-falante. A energia luminosa, luminosa, vem de luminosidade, é transmitida por radiação, por vários comprimentos de ondas diferentes. Então, quando a gente enxerga uma luz, por exemplo, a luz do sol ou a luz de uma lâmpada, a gente enxerga branca. Mas nós sabemos que existem várias ondas que fazem cores diferentes. Então, essas radiações, esses comprimentos de ondas, eles produzem a energia que a gente chama de energia luminosa. A energia do sol, então, é uma energia luminosa. As plantas usam a energia luminosa para transformar em energia química, para produzir o alimento delas, né? E existem alguns tipos de energia luminosa. Por exemplo, a energia luminosa incandescente. É a emissão de radiação eletromagnética por um corpo sob alta temperatura. Então, a incandescente, a lâmpada incandescente, é aquela que você encosta e ela está quente. Então, ela produz calor. Então, a energia luminosa incandescente do sol, de uma vela, daquelas lâmpadas incandescentes, são luminosas porque elas produzem essa energia através de uma alta temperatura.
Agora, a energia luminosa, luminescente, ela pode ser de dois tipos, fluorescente e fosforescente. Qual que é a diferença? Na fluorescente, a luz emitida por uma substância, quando exposta à radiação do tipo ultravioleta, raios catóticos ou raio-x. Então, quando você vai colocar essa energia, ele está produzindo uma reação aqui, está iluminando, fazendo com que esses átomos iluminem. Então, se você encosta nessa lâmpada, ela é fria, ela não tem calor. A fosforescente, ela pega essa radiação externa e ela consegue armazenar essa reação por um tempinho. Então, é o caso, por exemplo, dessas pulseiras de LED. O que acontece? Ou já viram aqueles pijamas que brilham no escuro? Eles captam a energia solar, armazena e ela fica como se fosse acumulada até que ela perde o brilho, porque ela gasta toda essa energia. Então, tem a fluorescente e a fosforescente. As duas pegam a energia que está no Sol, mas uma, assim que a energia ela é cessada, a energia é cessada, ela apaga. Essa daqui ainda, a fosforescente consegue ainda ficar um pouquinho de tempo transformando a energia em energia luminosa. Então, vamos para mais uma atividade. A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. A afirmativa está certa ou errada? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, conseguiram pensar? A energia solar não provoca danos ambientais. Ela é uma energia limpa? Sim, a questão está correta, porque a produção da energia solar é considerada uma fonte de energia limpa. Como não há queima de combustíveis, ela não emite nenhum poluente. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o conceito de energia, nós aprendemos sobre a energia cinética, que é a energia do movimento, energia potencial gravitacional, aquela que pode acontecer a qualquer momento e que tem a ver com a gravidade, né, que é a força que puxa para baixo. O conceito de energia térmica, que depende do grau das agitações das moléculas. A energia elétrica é aquela que os elétrons vão passando através de uma corrente. A energia nuclear usa as transformações químicas dos átomos para produzir calor, para movimentar uma turbina. A energia química, que ocorre reações químicas e que vão produzir calor, né, geralmente no nosso corpo. O conceito de energia luminosa é aquela que tem uma fonte luminosa através dos raios, né? E o conceito de energia eólica é a energia produzida pelo movimento dos ventos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!